A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Todos os enfermos anseiam pela cura, todos os perturbados anseiam pela libertação, todos os problemáticos anseiam pela solução dos seus problemas. No momento devocional de hoje, com o espírito oposto. Sim, essa frase pode não fazer sentido agora, mas ao longo deste devocional fará todo o sentido, pois devemos ter um espírito oposto ao do mundo. Por que ter um espírito oposto ao do mundo? Nossa tendência natural, como seres humanos, é responder o mal com o mal e ao bem com o bem. Mas os ensinamentos de Jesus quebram completamente os nossos padrões. Os ensinamentos de Jesus esquadrinham, aprumam, alimam o nosso caráter como um todo. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao momento devocional de hoje, e eu te convido a ter um espírito oposto em sua vida. Mateus capítulo 5, verso 43 e 45, diz o texto sagrado, Jesus assim afirma: vocês ouviram o que foi dito? Antes, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que estás nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Aqui neste versículo nós temos algumas verdades. A evidência do amor para com aqueles que não nos ama. A evidência de querer o bem àqueles que não nos querem o bem. E também o fato de Deus ser o soberano em sua plenitude sobre todos nós. De fato, Deus é soberano, a sua soberania está sobre todos nós, a ponto dele ser justo o suficiente para mandar chuvas sobre os maus e sobre os bons, sobre os injustos e sobre os justos. Se Deus é bom e é justo o suficiente para fazer isso, quem somos nós para não seguir o seu exemplo? Eu sei, meus irmãos, eu sei, minhas irmãs, não é fácil amar e orar por aqueles que nos prejudicam e buscam o mal daqueles que nós amamos. Não é fácil nós querermos o bem daqueles que só querem o mal para nós. Mas é exatamente nesta área da vida que Deus quer chamar a atenção dos seus filhos. É exatamente nesse ponto de vista, nesse ponto do nosso caráter que Deus quer trabalhar. É exatamente nessa dureza dos nossos corações que Deus quer amolecer, quer chamar a atenção dos seus filhos e filhas a serem diferentes do mundo. Afinal, o mundo trabalha da seguinte maneira: ames os que te amam, andem com os que andam com você, queiram o bem daqueles que queiram o seu bem, e odeiem e aborreçam aqueles que não querem eventualmente o seu bem. Mas não é desta maneira que os filhos de Deus se comportam. Deus é glorificado em nossas vidas quando abordamos outras pessoas com o espírito oposto. Por isso, o tema deste devocional de hoje. Eu te convido a fazer florescer em seu coração, a deixar o Espírito de Deus nascer em seu coração como espírito oposto, como espírito oposto ao do mundo. Por exemplo, onde há ódio, você pode levar o amor. Onde há rejeição ou alienação, você pode oferecer reconciliação. Aonde há guerras, você pode ser um exemplo de paz. Aonde há desunião, você pode ser um exemplo de união. Aonde há quebras de princípios familiares, você pode ser um exemplo, até mesmo dentro da sua família. Eu te chamo hoje, tenha um espírito oposto. Um espírito oposto ao do mundo. Meu querido e minha querida, através das páginas da Bíblia Sagrada, nós encontraremos ensinamentos de Jesus para esquadrinhar, para aprumar o nosso caráter, para lapidar o nosso coração, para aquebrantar o nosso coração, mudar o nosso comportamento,
mudar a nossa mente, a direção de nossos pensamentos, a direção de nossos pés. Deixa eu te fazer um chamado agora. Ouse ser diferente para a glória de Deus. Ouse ser diferente em um mundo onde tudo parece fazer sentido, onde tudo tem uma lógica para ocorrer. Mas não é nesta lógica que Deus te quer. Não é desta maneira que Deus te quer te agindo. Muitas vezes nós queremos o mal daqueles que nos querem o mal. Guardamos rancor, guardamos ódio daqueles que talvez por motivo nenhum não goste de nós. Mas o problema não é com aqueles que nos odeiam, o problema é conosco. Ame e ore por seus inimigos. Ame e ore e clame por aqueles que aparentemente não gostam de você. Você se sentirá melhor obedecendo a Deus e impactará os outros a não deixar se levar pelas suas emoções. Você com certeza cumprirá e estará no centro da vontade de Deus. Você se sentirá melhor obedecendo às vontades de Deus, andando nos propósitos do projeto de Deus. Você se sentirá por dentro e envolvido por Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, diz o texto sagrado: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem, não os amaldiçoem aqueles que te querem o mal. Diz uma história anedótica, uma história para ilustrar, para que você entenda um pouquinho mais do que é esta problemática. Haviam dois comerciantes, um de frente para o outro, que vendiam os mesmos cereais. Em um certo dia, um adquiriu uma queixa, uma ira um do outro. E eles vendiam os seus produtos em prol de dar prejuízo para o outro. Se um vendia um saco de arroz, por exemplo, a R$10, o outro ia lá e anunciava a 9. Quando o outro anunciava a 9, o outro abaixava a 8. Quando o outro abaixava a 8, o outro abaixava a 6, a 7, e assim ia. Levava prejuízo só para ver o outro levando prejuízo. E um dia, um anjo do Senhor desceu a um deles e disse: eu vim porque o Senhor me mandou para te entregar uma grande bênção. O que você pedir, Deus vai te conceder. Qualquer desejo que eu pedir, exclamou ele, sim, qualquer desejo que você pedir, Deus o concederá. Se você pedir uma empresa maior, Deus te dará. Se você pedir uma frota, uma rede de empresas, sim. Se você pedir uma frota de carros novos na garagem, pode pedir que Deus vai lhe dar. Só que tem preste muito bem atenção no que você vai pedir, porque o que você pedir, o seu inimigo terá em dobro. Então ele falou: então eu não preciso nem mais pensar, eu já sei o que vou querer. O anjo perguntou: o que você vai querer? Então ele respondeu: eu quero ficar cego deste olho aqui. Moral dessa história: o rancor nos impede de recebermos as bênçãos de Deus. O rancor nos afasta de recebermos o espírito oposto. O rancor nos impede de nós recebermos a presença de Deus. Romanos 12, 17 e 18 diz o texto sagrado: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em união. Os filhos de Deus morarão todos em um só lugar. Então aqui cabe a seguinte pergunta: por que desunião? Por que tanto ódio? Por que uns andarem para um lado, outros andarem para o outro? Servirmos a um mesmo Deus, andamos em uma mesma direção? Adoramos a um mesmo Deus, andamos em um mesmo caminho? Servimos a um mesmo propósito? E estaremos com o mesmo Deus, no mesmo lugar. Então, para que ódio? Por que motivo, razão, circunstância nós não vamos amar aqueles? Devemos seguir o exemplo de Jesus. Mesmo sendo odiado, amou.
Mesmo sendo esbofeteado, não esbofeteou. Mesmo sendo rechaçado, não levantou uma sequer palavra contra aqueles. Mesmo sendo acusador, não ousou acusar. Mesmo sendo odiado, ele levou amor. Seguimos o exemplo de Jesus. Aonde tinha morte, Jesus era a vida. Aonde tinha ódio, Jesus era o amor. Aonde tinha alienação, Jesus era a aceitação. Aonde tinha briga, Jesus era a reconciliação. Aonde tinha doença, Jesus era a cura. Aonde tinha guerra, Jesus era a paz. Aonde tinha desconfiança, Jesus era a confiança. O convite hoje no momento devocional é: tenhamos um espírito oposto, um espírito oposto ao do mundo. Que este devocional fale poderosamente em seu coração. Guarde essas palavras e escreva-as na tábua do seu peito, em nome de Jesus. Este foi o momento devocional de hoje, na voz do seu querido amigo e irmão em Cristo, Wellington Jesus.